vídeo de hoje nós vamos falar sobre a trama golpista aí que de certo modo está levando o Bolsonaro ao desespero e em especial que foi descoberta aí por Alexandre de Moraes, a Polícia Federal nas ruas, a casa caindo para o Bolsonaro e surge mais uma pessoa que literalmente pode jogar o Bolsonaro aí na jaula, na prisão. Então a gente vai comentar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática e falar sobre essa situação aí que tem incomodado o Bolsonaro demais, que está desesperado, está aí praticamente em lágrima e agora a prisão dele é questão de praticamente de tempo, essa de pouco tempo, né? Então a gente vai comentar aqui de uma maneira rápida e pragmática. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui. Hoje num feriado, no Dia da Consciência Negra, um dia muito importante para todo o Brasil, temos aí uma notícia bombástica, né? Não só sobre a comemoração aí, né, do Dia da Consciência Negra, mas em especial valorizando, é claro, todas as pessoas, né? Como é que eu posso mencionar? Todas as pessoas que vêm, que têm origem africana aqui no Brasil. Então hoje é um dia muito importante. Dito isso, vamos falar aqui sobre a situação do Bolsonaro, que está literalmente desesperado, porque a Polícia Federal e Alexandre de Moraes, né, descobriram aí um plano, né, literalmente que vai enjaular o Bolsonaro e em especial uma pessoa que pode colocar o Bolsonaro, é claro, literalmente na jaula. Isso porque a Polícia Federal está praticamente aí colocando essa pessoa, né, amiga do Bolsonaro, numa enrascada e já descobriu algumas coisas que ele não deveria ter feito. Eu vou mencionar aqui para vocês de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática. Já aproveite e já deixa o like, tá? Praticamente nós temos aqui de um lado o Bolsonaro, né, desesperado aos prantos, e do outro lado nós temos uma outra pessoa que é essa pessoa aqui, ó, o Alexandre de Moraes, que está literalmente furioso com o Bolsonaro. Isso porque o Bolsonaro aí fez uma, né, pelo menos os amigos dele, na ânsia de ganhar a eleição, fez aí uma coisa terrível. E a gente vai mencionar aqui e vamos revelar essa pessoa que agora está nas mãos do STF, que de certo modo vai complicar demais a vida do Bolsonaro. Então, você está vendo aqui o Alexandre de Moraes e agora você está vendo aqui o Bolsonaro com os olhos aí praticamente lacrimejando. Por quê? A Polícia Federal descobriu aí um plano terrível, né? E praticamente realizou nessa terça-feira, dia 19, uma operação que prendeu aí os suspeitos de atuar num plano, né, golpista, né? Aí, de certo modo, que iria praticamente culminar num algo terrível. Todo mundo sabe que o Bolsonaro perdeu as eleições em 2022 e aí bateu um desespero muito grande, não só nele, mas como todo o entorno dele. E aí existia, eu já mencionei para você, uma maneira de resolver tudo isso. Nas urnas não era, porque iria demorar muito, ele sabia que ia chegar a hora, que é agora, né, da prisão. No entanto, eles entenderam que teria um plano de dar um golpe de Estado. O plano de golpe de Estado acabou falhando, consequentemente, por conta desse cara aqui, ó, dentre outros, né? É claro, o Brasil funcionou e por conta do Alexandre de Moraes. Então, os caras simplesmente falaram assim, já que não dá para dar um golpe de Estado no Brasil, já que não tem uma outra opção, né? Segundo lá eles, né? Que tal colocar aí de arrasta para cima algumas pessoas, incluindo Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, esses caras foram descobertos, foram pegos, né, numa trama aí, né? A trama praticamente na avaliação dos investigadores da Polícia Federal ou esse plano golpista um plano tenebroso, né, desses caras, literalmente reforçam aí todas as provas que a Polícia Federal praticamente colheu durante todo esse tempo, em especial, né, agora a Polícia Federal está aí acreditando que o Bolsonaro, literalmente com tudo isso, né, não tem como mais escapar o Bolsonaro, tá? É uma matéria que saiu aí na Folha de São Paulo e dentre outros jornais aí, a prisão do Bolsonaro é praticamente certa. Alexandre de Moraes e Companhia Limitada está partindo para cima e pegando pesado. E para poder piorar tudo isso, surge alguém que agora vai complicar demais a vida do Bolsonaro. Eu vou falar para você quem é essa pessoa que está envolvida até o pescoço. Então, a situação do Bolsonaro ela foi mais que complicando, porque, né, foi descoberta, a Polícia Federal descobriu esse plano, que tinha aí 5 caras, né, principalmente militares, que estavam na captura de Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin e presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e foi encontrado tudo isso aí no celular de uma pessoa, né? Essa pessoa acabou revelando tudo sem querer, ou sem querer querendo, apagou todos os dados lá. A Polícia Federal encontrou
essa situação lá no celular dele e aí foi piorando a situação. Esse cara tem um vínculo muito forte com o Bolsonaro. Então, a Polícia Federal falou, bem, se ele é amigo do Bolsonaro, as mensagens estavam no celular dele, ele tem contato com o Bolsonaro, conversa com o Bolsonaro, então só pode ser ele, ou seja, né, a casa caiu, porque a Polícia Federal acabou encontrando todos esses indícios. A trama aí praticamente já foi revelada e agora a casa caiu. A própria Polícia Federal, né, divulgou nessa terça-feira que pela primeira vez um plano golpista, um plano operacional de golpe de Estado articulado dentro do governo Bolsonaro e praticamente com integrantes do governo Bolsonaro. Praticamente a casa caindo para o Bolsonaro aí, sem a expectativa de melhora. Agora não tem jeito. Vocês lembram da vez aí que o Bolsonaro estava preocupado? Não prendam, não prendam, não prendam o Cid, não prendam ele, porque ele não pode prender o meu ajudante. Pois é, esse cara aqui que eu falei para vocês é literalmente o Mauro Cid. O Mauro Cid estava com o celular lá, lotado de mensagens golpistas, e aí ele foi, né, foi preso, essa é a realidade, e antes disso ele foi apagando as mensagens, apagando todas as mensagens que envolveria até praticamente essa armadilha aí para, né, pressionar o Alexandre de Moraes, pressionar não, capturar mesmo, né, se é que assim eu posso dizer, para não falar de arrasta para cima. Então, o Cid, antes disso ele foi preso, e a pessoa que a Polícia Federal descobriu dentro do celular dele, nas mensagens apagadas, que tinha esse plano. Agora, o Mauro Cid, para poder piorar a situação do Bolsonaro, corre o risco da delação premiada que ele fez ir para o espaço. Ou seja, aí você vai falar assim, ufa, melhorou a situação do Bolsonaro. Agora a coisa ficou boa para ele, porque a delação praticamente vai para o espaço e não vai funcionar, não. O que é informado aqui é o seguinte, a delação, pelo menos as provas obtidas vão continuar valendo e o Mauro Cid é que vai aí enjaulado, ou seja, se o Supremo Tribunal Federal que vai analisar, poxa, vale ou não essa delação do Mauro Cid? Se não valer, os benefícios para o Mauro Cid vão ser praticamente todos derrubados, e Alexandre de Moraes aqui, eu salvo engano, o relator, e os benefícios do Mauro Cid serão todos revogados, cancelados, ele volta lá, enfim, complica mais a situação. Agora o Mauro Cid é que vai ter que falar mais. É bem provável que os caras estão aí pressionando para o Mauro Cid falar mais, contar tudo que sabe sem esconder nada. Conta tudo e não esconda para a PF nada. Então, o Bolsonaro aqui está desesperado porque agora não tem volta, a prisão é irreversível. E agora, Alexandre de Moraes, né, junto com Lula, todo esse pessoal aí, você acha mesmo que eu tô perguntando para você acha mesmo que eles vão deixar passar barato? Ou passar batido, né, deixar barato? Você acha mesmo que eles vão largar tudo isso aí de mão? Ah, não, é brincadeirinha, tá tudo certo. Já expliquei para vocês aqui que quando não há uma punição, acontecem situações semelhantes, né? As próximas, às vezes, e piores. Você acha que os caras vão deixar barato isso? Não vão. O Bolsonaro e toda a equipe dele não atacou uma só pessoa, atacou várias. E agora a casa vai caindo para ele, para o Bolsonaro, e vai complicando. Ou seja, né, a situação do Bolsonaro é irreversível. Prisão é irreversível para o Bolsonaro. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Comenta aí qual é a sua opinião sobre o assunto.